Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Evandro Aparecido dos Santos. Ele vem falar sobre a campanha Conselheiro Cidadão. O que é essa campanha, Evandro? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Antero, obrigado, amigo aqui, pessoal que fazem parte da bancada, o Mauro. A campanha Conselheiro Cidadão, antes externar também o bom dia aos ouvintes e agradecer o espaço que vocês fazem para a difusão do conhecimento, porque de fato o conhecimento é a força motriz de toda democracia saudável. Sem conhecimento não se constrói democracia. Vamos lá. A campanha Conselheiro Cidadão é uma campanha que tem por objetivo dar transparência ao processo de escolha de conselheiros para tribunais de contas, tá? Para proporcionar que qualquer cidadão que cumpra os requisitos constitucionais, ele possa participar do processo de escolha, possa participar da arguição pública e possa ser votado e futuramente ocupar uma vaga como conselheiro, ocupar esse cargo de magistrado de contas. Tá, mas vamos lá então por partes, porque a primeira vaga, aliás, já tem uma vaga em aberto no Tribunal de Contas que não está autorizada a ser preenchida pelo ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que é a substituição do conselheiro Humberto Bozaipo. Certo. Pela Constituição, essa vaga é para ser preenchida por indicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Quem vai indicar esta vaga do conselheiro Humberto Bozaipo é o Poder Legislativo. Claro que a Constituição traz também aqueles requisitos de notório saber e de reputação ilibada, né? Mas como é que uma campanha Conselheiro Cidadão habilita a participar disso, já que a escolha ela está restrita à Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Vamos lá. Quanto à vaga do conselheiro, que era do conselheiro Humberto Bozaipo, há defesas que essa vaga não seria destinada à indicação da Assembleia, e sim pertence à carreira de conselheiros substitutos. Tá? Então isso não está definido que é a vaga da Assembleia. Os conselheiros substitutos defendem que essa vaga é deles, tanto que a Constituição fala que da composição do Pleno do Tribunal de Contas, uma das vagas é destinada a conselheiro substituto e a outra para membros de carreira do Tribunais de Contas. Membros do Ministério Público de Contas. Quanto aos critérios de escolha, em momento nenhum... Mas essas vagas destinadas a isso, pelo que eu estou entendendo, eu tô repetindo aqui o que o ex-presidente do Tribunal, Antônio Joaquim, disse aqui. Certo. Ele disse que as duas vagas subsequentes serão nesse critério que o senhor está anunciando. Uma dentre os conselheiros substitutos e a outra dentre os membros do Ministério Público de Contas. Perfeito. Porque essas vagas são do Poder Executivo. Isso. Certo. Então, essas vagas que seriam do Poder Executivo, o governador vai ter o direito de opinar entre os conselheiros substitutos. Perfeito. E o direito de opinar entre os membros do Tribunal do Ministério Público de Contas. Perfeito. O que tem levado nisso aí? Não tem nada. Por enquanto, não há nenhuma vaga assim, vaga em aberto hoje não tem. Não tem porque tá sob júdice, né? Quanto aos critérios de escolha para o conselheiro cidadão, os requisitos que a Constituição fala é o seguinte: tem que ser maior de 35 anos, menor de 65 anos, ter idoneidade moral, reputação ilibada, ter notável saber jurídico na área de contabilidade, economia, finanças públicas, administração. Exige em qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Não precisa ser em todas, né? Não, qualquer uma delas, tá? E que a pessoa que foi indicada lá, ela comprove ter exercido durante no mínimo 10 anos os conhecimentos na tua lida diária, os conhecimentos exigidos nessas áreas do conhecimento. O grande problema será o seguinte: a forma de aferição disso tem que ser de forma objetiva.
tá? Já entendimento do próprio Supremo, Toffoli fala que essa aferição tem que dar de forma objetiva. O constituinte originário, quando ele fez a redação do texto constitucional vigente hoje, ou seja, ele fez um privilégio aos temas de freios e contrapeso, muito bem pensado, salutar. Só que o detalhe é o seguinte: o sistema de indicação política hoje, ele foi desvirtuado, tá? Se você me permite, a só título de esclarecimento, eu vou trazer um estudo da Transparência Brasil, tá? Lá ele traça um panorama, vou dizer assim, no mínimo entristecido, né, da questão da indicação política. Detalhe, em momento nenhum nós fazemos assim qualquer discriminação à política, longe disso. Só para tentar passar para o ouvinte que está nos acompanhando, Antero e auditor, o que o tribunal, os funcionários do tribunal tem defendido é que não seja mais um privilégio, uma indicação da Assembleia ou uma indicação exclusivamente do governo ou exclusivamente da Assembleia, uma indicação política de alguém para ocupar o cargo, como tem sido até hoje, né? Eles estão defendendo a ideia de que qualquer cidadão que atenda aos pré-requisitos definidos pela Constituição possa se candidatar ao cargo. Posso se apresentar, não, olha, eu tenho aqui 15 anos de administração, eu tenho minha vida assim, eu tenho condições de ser conselheiro. Me parece que esta campanha, quando fala de campanha conselheiro cidadão, é isso. Quer dizer, é permitir que a sociedade possa participar do processo de escolha, né? Não sei como é que se daria isso, porque com certeza é um cargo bastante atraente sob o ponto de vista financeiro, etc. É um cargo bastante interessante e por certeza chamará a atenção de muita gente com muito interesse em disputar. Não é à toa que as pessoas brigam aqui no campo político para terem a possibilidade de serem indicados. Aliás, tem até histórias de investigação em curso de compra de vaga de conselheiro, etc., porque realmente é uma vaga absolutamente cobiçada, né, Tero? Bastante cobiçada. Bastante cobiçada. O cargo é interessante. Mas vamos lá. O que a UDIP propôs para a Assembleia? Abriu a vaga, tá? Que seja lançado um edital. Nesse edital vai estar os requisitos. A pessoa apresenta o seu currículo vitae, né? Apresenta, por exemplo, para verificar a sua idoneidade moral, reputação ilibada. Ele vai lá apresentar certidão negativa da Polícia Federal dos últimos 5 anos, da Polícia Estadual, a sua ficha corrida, a Constituição, da Justiça, seja de forma que eu consigo, porque não basta que eu fale assim, eu tenho a aparência idônea, tenho a aparência da moralidade, mas eu tenho que comprovar por A mais B, de forma objetiva, que eu não tenho nenhuma dúvida, que se de fato eu atendo os requisitos de reputação, atendo os requisitos de idoneidade, que eu tenho notável saber na área exigida. Para você ter uma ideia, temos casos de conselheiros que não têm nível superior, Brasil afora. Então, ou seja, imagina a envergadura que tem a abrangência de atuação de um conselheiro, se não tem um notável saber que é necessário para o bem desempenho daquela função. Retomando ao estudo lá da Transparência Brasil, não é a mesma coisa, né? Mas o Brasil já teve um presidente que não tem curso superior. Sim. Tá. Lula. Sim. Né? Só que aí tem um detalhe, né? Aí é o voto público, né? É o voto, cada um foi lá, colocou seu urno, ele teve seus méritos e foi eleito. Agora, para um conselheiro que é um cargo eminentemente técnico, seja, por mais que o Nelson Jobim, né, já tenha falado lá no STF que isso é de consideração subjetiva do governador,
Ou seja, os anseios hoje da sociedade não é o mesmo vigente à época que o Nelson Jobim fez. Ou seja, seria a mesma coisa de eu aceitar o seguinte: o camarada trabalha lá em um hospital. O senhor está falando que teve contato com a Assembleia, né? Nós já, o ano passado, fizemos uma proposta e esse ano nós vamos retomar novamente, tá? Para tentar emplacar um rito transparente através de um edital, aonde as pessoas tenham tempo hábil de ir lá apresentar a sua documentação. Seja lançado um edital com rol daquelas pessoas que apresentaram a sua inscrição, que elas possam comprovar objetivamente que elas atendem esses requisitos. Atendendo, elas possam ser sabatinadas e possam ser votadas como qualquer cidadão. A Constituição, ela não faz nenhuma exigência que seja de carreira política. O que eu estou dizendo é o seguinte: vai ser difícil retirar a questão da decisão política, né? Porque elas preencheram todos. Vamos imaginar que a Assembleia aceite isso. Abra a inscrição, as pessoas vão se inscrever, apresentem seus currículos, vão ser sabatinadas. E depois de sabatinadas, a Assembleia se reúne para decidir dentre os sabatinados. Perfeito. E aí a escolha vai ser da Assembleia. Sim. Ou seja, nós não queremos tirar a prerrogativa de escolha deles. Queremos dar transparência. Que hoje o processo não é e ampliar o transparente, acesso, ampliar o acesso. Temos caso de Tribunal de Contas que teve conselheiro que foi escolhido, sabatinado, tudo em meia hora, uma hora. Mas já aconteceu isso em algum lugar do Brasil, isso que vocês estão propondo para a Assembleia? O conselheiro cidadão começou tem Piauí, tem o Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ou seja, está germinando essa campanha. Sim, mas na prática já aconteceu ainda alguma não. Escolha assim? Eu não conheço ainda, tá? É um processo É um processo novo. Isso. Para você ter uma ideia, como que o processo hoje de escolha não atende um anseio da sociedade, em especial no que tange reputação ilibada, inodentidade moral e notável saber jurídico. A Transparência Brasil fez um estudo em 2014, que foi atualizado em 2016 agora, que traz o seguinte, ó. Do total de conselheiros existentes no Brasil, tá? 80% ocuparam antes da sua nomeação cargos eletivos ou cargo de destaque na alta administração pública. Tá? 23% do total de conselheiros sofrem processo ou receberam punição da justiça ou nos próprios tribunais de contas. Imagina o Tribunal de Contas dando posse a um conselheiro, a uma pessoa que no passado ele próprio puniu. Sabe, assim é uma coisa, cara, no mínimo constrangedor. Tem mais. 31% dos parentes, 31% do total de conselheiros são parentes de outros políticos ou, em alguns casos, foram nomeados pelos próprios tios, primos, irmãos ou governadores. Eles falam, daí eles fazem um estudo entre as taxas de processados. Da taxa de processados é de 6% entre os conselheiros que são políticos profissionais que tiveram oportunidades de malversar dinheiro público antes de assumir. Entre aqueles que não são oriundos, 6%. Entre aqueles que são oriundos de parentes políticos, essa taxa sobe para 27%. O grupo de conselheiro que são parentes de políticos também tem mais processos que o grupo sem parentes políticos, 27 a 21%. Aí a Transparência Brasil ainda fez um estudo dos ex-conselheiros desde 98 para cá, né? Perdão, de 88. Dos 99 perfis analisados, 30% tem ocorrência na justiça ou nos próprios tribunais de contas. 55% desses 99 possuem parentesco políticos, né? No que tange a reputação ilibada, né? 233 conselheiros, 53 possuem 104 condenações na justiça ou nos próprios tribunais de contas. As ações mais frequentes são o quê? Dano horário e enriquecimento ilícito, corrupção passiva, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tem ligados à improbidade administrativa. Ou seja, o mal não
tá na indicação, na Assembleia, exercer o seu papel constitucional. O mal tá em eu não observar objetivamente os critérios que tem que ser observado. Então, que nós não temos criar nenhuma forma de constrangimento para a Assembleia ou para quem quer que seja. Nós não somos contra nomes, nós somos a favor do quê? Do respeito à Constituição. Só isso que nós queremos, que a Constituição do respeito ao critério, né, que sim, tá lá, só né? isso. Mas basicamente que a indicação não seja tão política, mas seja mais técnica, né? E que cumpra e que abre a discussão, abre o acesso também, não, né? A indicação pode ser política, não tem problema nenhum, desde que atenda os critérios, mas assim, eu faço uma ressalva aqui, temos conselheiros, tá, que são oriundos da política, que são pessoas fantásticas, comprometidas, que lutam para a construção de um tribunal, ou seja, não é porque também que o camarada fez um concurso que ele é santo, longe disso. Não, que eu digo é o juiz Nicolau, né? Então o que acontece? Mas tá preso. Né? Sim. Então, e outros tantos aí, desembargadores afastados, juízes afastados do Brasil inteiro. Tá. Então, ou seja, nós não fazemos nem um juízo, né, a respeito de pessoas. Repito, nós queremos só que a Constituição seja observada de maneira objetiva, porque não tem como falar de idoneidade moral, falar de reputação ilibada, de notável saber jurídico, se eu não atentar para o princípio da moralidade. Não tem jeito. Ou seja, em suma, via reflexo, que nós defendemos a moralidade administrativa. Tá certo. E é importante, né? Quando que vocês esperam ter uma decisão sobre isso? Bom, nós vamos iniciar agora. Essa campanha foi iniciada em abril do ano passado, né? Nós vamos retomar agora as conversas com a Assembleia para de fato implementar esse processo, implementar esse rito de transparência. A população, a sociedade, o tribunal, todos nós só tenhamos a ganhar. A luz é o detergente que elimina qualquer malversação do interesse no que tange ao interesse público. Tá certo. Evandro Aparecido dos Santos, vocês esperam que esse processo, bom, se bem que tem uma vaga só para indicar aí, que é do deputado Mosaico, né? O resto nenhum conselheiro por enquanto se aposentou, né? Por enquanto assim, não tem nenhuma vaguinha aberta. A do Mosaico tá lá. Não, mas vai ter. A do Mosaico tá subjúdice. Quando houver. Injustificadamente subjúdice, né? Quando voltar. Porque a do Mosaico tá subjúdice porque a Assembleia tinha feito uma lei. É uma emenda, né? Uma emenda constitucional que foi considerada inconstitucional. E essa emenda que foi considerada inconstitucional, ela foi retirada aqui na própria Assembleia, quer dizer, perdeu o objeto lá. Basta um ofíciozinho lá pro ministro Fachin e ele vai ter que liberar a vaga, porque não tem momento nenhum. Então esse momento seu está próximo. Sim, eu acho que a campanha sua é oportuna. Sim, nós esperamos que a hora que se já tiver vagas, né, para serem preenchidas, isso esteja regulamentado, seja claro, que seja tudo publicado, que seja transparente, ou seja, nós queremos só apenas... mas vocês têm que correr com isso, hein, Evandro? Estamos correndo. Porque o ministro pode, semana que vem, liberar a vaga. Tá? Aí, se vocês não têm uns critérios definidos. Nós já temos proposta feita para a Assembleia, já está lá. Sim, mas precisa bater o martelo e virar o prego, né? Nós vamos buscar agora essa nova legislatura, esse ano, novo ano legislativo agora, correr atrás para implementar o quanto antes. Pode ter certeza disso. Tá certo. Eu desejo sucesso a vocês. Obrigado. Acho que a campanha é belíssima. Interessa ao cidadão. Sim. Vai ao encontro do que o cidadão quer. O cidadão quer isso que você está falando. Sim, com certeza, claro. Né? O cidadão apoia exatamente isso que você está falando. E a gente espera que você tenha sucesso. Você não, a instituição, sim, né? Com certeza. Que você está representando. Audip. A Associação dos Auditores, né? Ou seja, a comissão da Audip, eu vejo o seguinte: além de a gente defender uma classe específica de servidores que são os auditores, né? Nós temos também a nossa responsabilidade social
de fomentar o conhecimento e lutar através dos nossos conhecimentos para que se construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, que leve conhecimento. De fato, possamos, com o nosso conhecimento, promover a transformação da sociedade com base naquilo que nós temos de ferramenta que nós podemos apoiar. Evandro, aqui sempre à disposição, assim que os passos mais concretos forem dados. Amém, amém. Volte aqui para gente estimular isso. Eu agradeço esse debate de coração a oportunidade que vocês apresentam, né? Reconheço aqui publicamente o papel especial que essa rádio faz de levar conhecimento, de atender a população, porque de fato o que transforma uma sociedade, quem pondera ela é conhecimento. Não tem como você lutar pelos seus direitos se você não tem acesso a informação, se você não tem conhecimento. Então, parabéns pela iniciativa. Só tenho uma palavra para vocês são os brilhantes. Obrigado. Tá, muito obrigado aí a Evandro Aparecido dos Santos, ele é presidente da Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.